Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Andréa Oliveira. Andréa, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Rô. É um prazer participar desse projeto aqui com você. Estou super feliz em contar um pouquinho sobre minha história e minha trajetória e compartilhar isso com você. Nossa, que privilégio, gente, ter a Andréa aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória da Andréa, a apresentação oficial. Andréa Oliveira, formada em Tecnologia da Informação pelo Mackenzie, tem MBA em Administração e é mestre de Sistemas da Computação. Ela tem mais de 30 anos de trabalho em TI, trabalhando sempre em grandes empresas como Cisco, Citrix, Fortinet. Ela é especialista no gerenciamento de grandes contas como Bradesco, Itaú, Cielo, Porto Seguro, Oi Telecom, Banco do Nordeste. Andréa, vender é uma arte? Olha, Rô, é uma excelente pergunta. E eu te digo que vender é sim, é uma arte, pode ser considerada como uma arte. Por quê? Porque o vendedor, para que a venda ocorra, ele tem que ser muito criativo. Várias estratégias. Muitas estratégias, né? Vender sem criatividade, eu diria que é quase impossível, né? Então, eu acho que o vendedor é uma arte porque você tem que ter, primeiro, uma boa comunicação, você tem que entender as dores do seu cliente, você tem que ser você tem que persuadir, você também tem que saber trabalhar com as objeções, né? Porque resiliência total, né? Resiliência total no processo, né? E o bom vendedor, eu acredito que é aquele que saiba fazer as perguntas corretas, no momento correto, né? E eu ouvi mais do que falar, né? O que é difícil, né? Para nós que somos vendedores, me incluo aqui. Não, a gente se empolga, né? Quando vê, a gente acaba falando muito, né? Eu aqui no podcast, quando eu percebo, eu já dei risada, às vezes nem cabe uma risada ali, mas eu acho engraçado, eu me envolvo, aí quando eu vejo, putz, não era pra eu ter rido, aí vocês vão desculpando. Não, mas realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não me enxergo fazendo outra coisa, né? Mas o que eu acho que é a grande mágica, é a grande arte, né, de vender, é você, somente tecnologia, né? É você entender os desafios do seu cliente e aí você linkar a tecnologia, como a tecnologia vai estar ajudando o processo de negócio do seu cliente. Aí quando você consegue orquestrar tudo isso, bingo, você vai lá e consegue fechar. Você vai lá e consegue fechar um contrato, um projeto, né? Por isso que eu acho, assim, que é uma arte, porque você tem que ser criativo, você tem que ser flexível, você tem que se adaptar. Cada cliente é um cliente, cada momento é único, né? E não tem uma receita de bolo, faça isso, desse jeito, isso, em todos os casos que vai dar certo. Não, você tem que se adaptar. E que é interessante que por mais que a gente é treinado, né? Porque eu já fiz muitos treinamentos de vendas, mas quando você vai para a vida real... Gente... Sempre tem uma pergunta, sempre tem uma situação, né, que não estava totalmente no script e você ali tem que lidar com aquela situação e ficar na saia justa e ser criativo e ser flexível para você conseguir criar esse link, né, com o seu cliente e você ter sucesso na tua venda, porque senão numa falha ali, numa vacilada que você dá, pronto, você já perdeu tudo. Eu costumo dizer que esse podcast é a vida como ela é. E é verdade, às vezes a gente fala uma bobagem e não era para ter falado, aí você fica, pô... Tem hora que escapa. Né? E entender esses momentos, realmente você tem toda a razão. Andréa, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como é que você se inspirou para entrar na área de tecnologia? Então, quando eu era criança, né, acho que tudo começa
quando quando a gente tem um sonho, né? Então eu sonhava em ser médica pediatra, queria cuidar de crianças, tal. Mas ao longo da minha vida eu fui percebendo que eu não tinha muitas habilidades, né, para mais para essa parte de ciências, de saúde. E segui minha jornada. E aí, quando chegou o momento de eu escolher a minha profissão, aquela conversa, né, com a família e tal. Aí minha mãe virou e falou: filha, eu tenho uma certeza que daqui para frente tudo vai precisar de computador. Olha a visão dela, né? Há quantos anos atrás? Mais de 30, né? Que nem você falou. Mais de 30 anos, A né? sua mãe é visionária, né? Muito visionária. Ela falava assim, para abrir uma porta, você vai precisar do computador, você vai precisar se identificar. E ela trabalhava nessa área? Ela estudava tecnologia, alguma coisa assim? Não, minha mãe sempre foi uma pessoa assim de pouco estudo, né? Ela estudou, mas nunca se formou no curso superior. Mas ela sempre foi uma pessoa muito visionária, uma pessoa que tem, né, uma visão da vida. Então, quando ela viu esse movimento lá atrás de como o computador estava entrando na vida das pessoas, né, ela comentou: filha, vai estudar algo relacionado ao computador. E era uma coisa que você gostava? Então, eu também não sabia na época. Porque era muito novo, né? Mas me chamava a atenção, porque eu falava, poxa, mas como que pode, né? Você começa a digitar e como ocorre esse processamento, como que é essa inteligência, né, desse computador para ele ser tão rápido? E aquilo me encantava. Eu sou uma pessoa assim, muito curiosa, de querer entender, de querer saber como que as coisas acontecem. Então eu falei, puxa, então eu vou estudar, porque é a única forma de eu realmente entender um pouco mais esse mundo dos computadores, né? E você, como boa filha, né, como escutou boa filha, a mãe. Falei, olha, não é que minha mãe tem razão? Então, ela vai amar escutar isso aqui. E assim, eu amo, assim, eu estudei, me formei, fiz a especialização, né? O início da minha carreira foi na área técnica, né? Então eu venho de um background técnico, até que um dia eu estava fazendo uma entrevista para uma grande multinacional que estava montando operação no Brasil, já estava começando. Eu fui para a entrevista e aí ele virou e falou assim, então, mas você é da área de vendas, né? Eu falei, então, eu sou pré-vendas, eu sou da área técnica. Nossa, perfeito, mas você tem uma empatia, você tem uma coisa da área comercial, acho que você deveria tentar e seguir essa área comercial que você vai ter muito sucesso. E foi assim que eu comecei eu saí da área técnica e fui para a área comercial. E já estou há mais de 20 anos, né? Mais 25 anos trabalhando na área de vendas, né? Sempre num perfil muito consultivo, trabalhando com os grandes contas do segmento de enterprise. E nessa época que você começou, você tinha inspirações? Assim, algumas pessoas te inspiraram? Ah, tinha. Tinha, assim, na minha vida, acho que a minha grande inspiração é minha mãe. Mas quando eu olho para o mercado corporativo, eu sempre trabalhei com grandes pessoas, assim, inspiradoras, né? Então, eu lembro, quando eu estava começando, eu estava na Tricom, por exemplo, e a country manager era a Vânia Ferro. Ela era então vamos mandar um beijo, um abraço. Beijo para a Vânia, que me inspirou muito, uma mulher, né? Sendo uma country manager, ela liderava muito, então ela foi, sim, uma grande inspiração para mim. E me passaram muitas outras pessoas, assim, na minha carreira, aonde você olha, assim, você fala, puxa, essa pessoa me agrega, com essa pessoa eu aprendo, e é com ela, assim, que eu gostaria de me espelhar e seguir os mesmos caminhos.
receber os ensinamentos. Então, eu sempre me inspirei muito nas pessoas e nos líderes, né, que me acompanharam nessa jornada. Nossa, você trouxe esse nome e, assim, eu não a conheço pessoalmente, mas só ouvi coisas boas dela. Então, Vânia, obrigada, né, por você ter aberto esse caminho para a gente. Então, ao mesmo tempo que você tinha pessoas que te inspiraram, eu imagino que você teve alguns desafios, né? Até por conta dessa questão que você comentou de te falarem, poxa, você é vendas, tal, né? Mas quais foram os desafios, assim, que você encontrou logo no começo? Porque não era fácil, né? Não, nunca foi fácil, né? Mas eu sou uma pessoa muito dedicada. Então, eu lembro que eu era estagiária e minha carga horária era de 6 horas, né? Mas eu fazia um horário de 8. Então, eu me dedicava muito e isso sempre abriram portas para mim. Então, eu sou um pouco daquele dilema, assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, sabe? Coisa assim. Então, eu não posso reclamar, assim, as coisas sempre aconteceram muito para mim, sempre fluíram super bem. E hoje eu olho para trás e eu enxergo que foi muito da minha dedicação. Mas eu gostaria de listar aqui alguns pontos que acho que são comuns, assim, quando a gente está começando a carreira, né? Que você não tem certeza das suas capacidades, do seu valor. Você precisa ter um mentor, né? Você precisa ter pessoas que te ajudem a conquistar o seu espaço. Então, você sempre tem que estar se provando, você tem que estar sempre executando, não só 100, mas 200% de você, né? Então, eu sempre tive boas pessoas também ao meu lado, apesar de eu ter toda essa capacidade, essa dedicação. Pessoas também que acreditaram no meu trabalho e me deram oportunidades e eu agarrei todas elas. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? É verdade. E se a gente for olhar para essas oportunidades, você não precisa citar nomes aqui, se você não quiser, senão você conta mesmo que a gente gosta. Que são tantos. A gente gosta, mas de projetos que você trabalhou, porque você comentou que trabalhou em projetos complexos, né? Então, assim, se você não quiser citar nomes, não precisa, mas conta um pouquinho para a gente sobre esses projetos que impulsionaram você na carreira, transformação digital, como é que foi isso tudo? Então, eu tenho uma jornada muito bonita, assim, que eu me orgulho. Ela tá quase chorando. Mas a gente honra isso, Andréa, porque eu acho que as nossas histórias nos fizeram chegar até aqui. Sim. Né? Da onde a gente saiu para agora. Então, eu acho que a gente está, de uma certa forma, contando aqui para vocês a história da informática no Brasil. E a Andréa é uma das protagonistas nesse sentido. Então. Sim, então eu acho que eu tive a oportunidade, né, de participar do momento de transformação digital lá no começo, né, da internet, né, quando as empresas estavam montando os seus backbones, estavam preparando a sua infraestrutura para se comunicar, primeiro dentro de casa, né, porque foi quando as redes estavam estava nascendo, porque até então era todo standalone, né? E aqueles computadores ainda que ficavam os mainframes, né? Então, assim, depois começou a chegaram os computadores e começaram a necessidade de se conectarem, que começaram as redes. E aí depois a internet, né? Onde as empresas se projetaram para o mundo. Então, eu fiz parte da construção desse momento, ajudando os meus clientes e as empresas que eu trabalhava a construir essa história. E mais recentemente, assim, algo que eu me orgulho muito também é de participar dessa transformação mais recente, que é o cloud, né? Então, hoje eu venho, assim, de um movimento onde as empresas
precisam fazer essa movimentação para o cloud por questões de negócio, de diferenciais, de flexibilidade. E eu ajudei muitas empresas a fazer essa movimentação para cloud. Então, eu cheguei a trabalhar em empresas assim, que o desafio era ajudar o cliente a sair do licenciamento on-premises, com as licenças perpétuas, e irem para o modelo de subscription, SaaS, já tudo em nuvem. E não é um processo fácil. Vocês sabem o que eu estou falando. Principalmente o Enterprise, né, André? Principalmente. É um tempo diferente, né? Muito diferente, né? O time das empresas, né? E o licenciamento perpétuo te dá aquela sensação de posse, né? Não, aqui é o meu licenciamento, aqui eu cuido. Então, foram muitas objeções, né? Que eu precisei trabalhar e eu precisei entender o negócio do cliente justamente para agregar o valor, falar assim, vem para a Cláudia, né? A Cláudia vai te ajudar, vai te trazer mais flexibilidade, vai te ajudar também a rodar o seu negócio mais fácil, vai acelerar seu time to market. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, né, para que aquele grande cliente de enterprise fala, opa, não, pera lá, acho que eu tenho que parar e ouvir o que está acontecendo e realmente fazer a minha movimentação para que eu possa ficar atualizado, né? Então, mais recentemente, assim, trabalhei há uns 3, 4 anos, os últimos 3, 4 anos, forte nessa migração do licenciamento perpétuo para cloud. E eu diria que todos os meus clientes, assim, nenhum se arrependeu, estão todos super satisfeitos com essa migração. E agora, realmente, o grande desafio é como crescer ainda mais o workload em nuvem, como você fazer todo o analytics, né, desse ambiente, como você crescer seu negócio. Então, foi dado o primeiro passo, né, o primeiro, segundo, e agora como acelerar e crescer ainda mais os negócios. E quando você fala em aceleração de negócios, né, eu vejo que muitas empresas estão colocando o SDR para começar a cuidar de leads, prospecção e tal. Aí eu fico imaginando a seguinte situação. Vem aqui comigo. Você é uma pessoa que sempre trabalhou grandes contas. Então, muito provavelmente, num determinado momento da sua vida, você já não pegava mais a parte de prospecção, né? Você deve ter feito isso lá no começo da carreira. Aí te entregam um lead todo torto e você, né, aquela pessoa que atende poucas contas grandes, pouco tempo e articulando com o cliente. Como é que você vê essa prática de coloca uma pessoa jovem, na verdade, com pouca experiência, independente da idade, coloca uma pessoa com pouca experiência para pegar esse lead e transformar isso numa oportunidade? Como é a sua visão em relação a isso? Então, é uma situação delicada. Eu acho que esse momento de prospecção, quando ele requer bastante atenção, né, das empresas, porque geração de pipeline é a única certeza que eu tenho que é o processo mais importante em vendas, né? Porque você tem que prospectar, você tem que fazer geração de pipeline para você conseguir fechar alguma coisa. Quando você faz essa prospecção, eu entendo que é um trabalho que é feito em conjunto, né? Porque para você virar um prospect, você tem que fazer vários touches no cliente, desde branding até gerar conteúdo personalizado, dirigido, para você conseguir a atenção daquele cliente, né? Para ele virar um prospect, tem uma jornada grande, né? Então, assim, tem alguns processos que realmente tem que ser automatizados, tem que estar alinhado com marketing, para que a gente realmente possa fazer um trabalho interessante. Mas chega um momento que tem que ter uma interação, né, para você fazer uma melhor qualificação. E se a pessoa não tiver uma boa bagagem, uma boa experiência, esse lead não vai ser qualificado corretamente. E ele acaba chegando para a área de vendas
mal qualificado e que vai gerar um retrabalho. Então, assim... Ninguém nunca viu isso aqui. Nunca, né? Então, assim, é um processo que eu acredito muito na criação, né, desse processo de prospecção de um trabalho a 4, 5, 6 mãos, né, de pessoas de vendas, pessoas dos SDRs e marketing, né, uma parceria, porque é fácil também chegar em vendas e só criticar, mas pô, quanto que vendas está colaborando também para ajudar na qualificação, porque eu estou no field, eu estou na ponta, eu também posso dar insights para a minha área de marketing, para o meu Insight Sales, para que ele faça uma qualificação melhor. Então, eu vejo muito esse processo como um processo importante, muito importante na cadeia, e que vendas também tem que participar, e marketing também tem que ajudar a construção, sabe, de uma qualificação melhor para que o processo chegue um pouco mais redondo, né, para vendas. E hoje, são tantas opções de automação, né, que podem ser feitas. Sim. Eu não diria nem que existe uma melhor, assim, mas eu acho que a automação de marketing é uma coisa que as empresas precisam olhar. Concordo, porque não é só um touch, você precisa fazer vários touches e tem várias ferramentas de marketing. Não dá para entregar uma lista fria, né? Não. A pessoa entrou, entrega uma lista fria para ela, ó, sai ligando. Sai né? ligando. Quem atende telefone hoje em dia? Ninguém atende. Então, manda e-mail só? Não, só e-mail marketing também é ruim. Então, assim... Já vai pro lixo direto. Já vai pro spam. Tipo, já vai direto. Então, assim, tem que ter uma estratégia, né? De engajamento com o cliente, né? Para que você consiga construir e sendo lembrado, né? Por aquele prospect que você está tocando, para que ele fale, poxa, uma hora que ele precisar de alguma coisa, ele vai lembrar que, poxa, eu recebo um e-mail, ou recebo um e-book, ou vou receber um infográfico, ou vou receber um relatório de consultoria. Eu olho no Instagram, tá lá, eu olho pro LinkedIn, tá lá. Então vai chegar uma hora que aquele prospect vai falar, poxa, acho que chegou a hora de eu conversar com aquela empresa, né? Então, assim, tem várias ferramentas, várias formas de você automatizar esse processo. E ferramentas que medem o interesse da pessoa também. Sim. Né? Se quer ouvir aquilo que você quer falar para ela. Então, sim, não dá para ficar só taxa de conversão, taxa de abertura, para entender se aquele cliente aquele prospect está interessado ou não, qual a temperatura dele no funil. Então, hoje eu acho assim, é super importante a utilização de processos automatizados, né? Na geração de leads. E fortalecer essa parceria aí, que no final todo mundo precisa gerar pipeline. Sem pipeline não tem venda. E, Andréa, quando a gente está falando de uma venda de valor agregado, que não é só... Na verdade, o preço nem é discutido nas primeiras reuniões, como você vê que isso pode ser conduzido? Precisa... Porque muitas vezes isso chega em compras, né? E aí, como é que você... Como especialista, né? Como é que você entende que isso pode ser conduzido? Então, eu acredito muito nas vendas, no processo de venda consultivo. E eu tenho várias histórias, assim, que Conta! nem sempre o menor preço ganha, gente, acredita, é verdade. Nem sempre o menor preço ganha, tá? Mas para isso você tem que fazer um excelente trabalho, né? Que é o trabalho consultivo. E o que é isso, né? Você fazer todo um alinhamento, um planejamento. Então, assim, o processo de venda, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma boa execução, você tem que ser um trust advisory do seu cliente, porque se você não vender valor, ele vai te apertar em preço. No final do dia, é isso. Então, assim, sem planejamento, você não consegue fazer um desenvolvimento de negócio estratégico. Você não consegue se posicionar com um valor diferenciado, de valor de negócio mesmo, né? Então, eu já participei de processos assim, onde eu estava lá no campo, trabalhando há 2 anos, desenvolvendo um projeto super estratégico. Aí chega o pessoal, né, de última hora
e mete o preço lá embaixo, né? Justamente para tentar pegar o projeto. E essa empresa acaba tendo tenta vender mais barato, dropa o preço, e com um custo muito menor, porque ela não teve um ano e pouco de dedicação de vendas para poder gerar aquele valor agregado para o cliente. Então, eu acredito muito nesse processo de vendas consultivas, e quando você consegue realmente fazer todo esse engajamento com o seu cliente, ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar mais caro, né? Porque ele vê valor, ele não está vendo custo, ele vê valor, ele está sabendo como a sua solução vai agregar valor para o negócio dele. E quando isso vira uma parceria, pode ser que naquele pedido você ganhe um pouco menos, mas você acaba compensando num próximo e as coisas acabam fluindo de uma forma melhor. Exatamente. Você acaba estabelecendo uma parceria com o seu cliente. Não é mais um fornecedor, né, e um comprador, né? Você acaba estabelecendo uma parceria, uma relação de confiança. Então, são vários stakeholders, você entende assim? São vários stakeholders. Sempre tem o principal, né? Mas é importante, dentro desse processo de vendas, você mapear todos os stakeholders, e todos precisam ser trabalhados, cada um com o seu viés, cada um com a sua ótica. E aí entra muito o que a gente conversou no início, né? Vender é uma arte. Sim, porque você tem que desenvolver, tem que ser criativo, tem que saber conversar com cada stakeholder, com cada visão, com cada momento, com cada interesse, com as agendas, né? Cada um tem uma agenda. Então, você alinhar todos esses astros, que eu costumo dizer, não é uma missão fácil, né? Mas isso você está olhando para fora. E quando você olha para dentro? Nossa, outra venda, gente. Vender fora para os clientes é difícil, mas muitas vezes a venda interna também não é fácil. Mas eu adoro, tá bom? Eu adoro vender para dentro, para fora. A gente teve aqui no Pausa na Programação o Carlos Miranda, que trabalha nas Abex. Mas ele deu um depoimento quanto a isso tão interessante, que assistam esse episódio que vocês não vão se arrepender. Além de ter sido muito divertido, teve umas 2 vezes eu quase caí da cadeira aqui de tanto que eu ria. Mas ele estava falando assim, ele falou assim, olha, eu comecei na área técnica, depois eu migrei para a área comercial e tal. Aí chegou uma hora que ele falou assim, pessoal da área de vendas, desculpa, porque quando eu era da área técnica eu falava isso, eu falava aquilo outro. Como era fácil? Hoje eu vejo que não é fácil. Não, é sobre isso, assim. Mas, assim, a venda interna também tem que ser feita, a venda interna, né? Porque você lida, de novo, né, com várias áreas, com vários interesses, cada um com uma agenda, né? Então, assim, tenho certeza que o grande sucesso também de uma venda é você saber buscar os alinhamentos internos, os parceiros internos, e aí como engajar todo mundo. No final, todo mundo quer vender, né? Então, assim... E a empresa precisa disso, né? A empresa precisa viver, precisa disso. Então, acho que o papel do vendedor nesse momento é dar visibilidade do projeto, do cliente, da importância, e a engajar as diferentes áreas, né? O pré-vendas, a consultoria, a área de serviços, né? Os níveis executivos, né? Porque você tem que trazer os executivos para essa conversa também, porque quando você articula e você orquestra tudo isso, todos com um único objetivo, que é entender a necessidade do cliente e vender o seu projeto com valor agregado, aí não tem para ninguém. É isso aí, é venda certa. Aí é venda certa. André, eu queria falar também sobre um tema que eu, estudando um pouquinho sobre você, né, vi que você tem um movimento chamado Papo de Prateadas. Conta um pouco pra gente isso, porque eu acho tão importante esse tema. Muito. Mas o que é Papo de Prateadas? Então, o Papo de Prateadas, né, ele é um grupo de apoio e de colaboração entre as mulheres 50+. É que eu já sou uma 50+, com muito orgulho. Então, ele surgiu durante a pandemia. Eu estava num momento de transição de carreira, né,
com 1000 perguntas, várias interrogações. Poxa, será que eu vou conseguir outro trabalho? Será que eu não estou ficando velha? Aquelas coisas assim que a gente começa a pensar, né? E eu falei, poxa, eu preciso conversar com umas amigas, eu preciso trocar. E naquela pandemia ninguém estava se falando, ninguém estava se encontrando. E aí eu resolvi formar esse grupo. E conversando com uma amiga minha, que é a Catirose, ela falou, nossa, Dé, eu estou passando por um processo muito parecido. Eu estou aqui com os meus grisalhos, eu não estou fazendo mais tingindo meu cabelo. Resolvi assumir os meus grisalhos. E tô super bem, tô super feliz, mas eu percebo que as pessoas estão estranhando me ver de cabelo grisalhos, né? Isso tá me gerando um pouco, assim, uma dúvida. Não sei se eu fico assim, ou se eu não fico, se as pessoas vão me olhar com viés, porque eu já tô velha e que eu não sirvo para mais nada. E 1000 coisas surgiram. E aí a gente resolveu montar esse grupo que chama Papo de Prateadas, onde o objetivo é justamente acolher as mulheres que estão passando por esse momento, onde a gente possa conversar, a gente possa trocar. E nesse processo, né, de falar sobre essa geração, a gente descobriu um mundo à parte. Né? E que muitas empresas hoje em dia estão olhando. Muitas empresas estão olhando. Por quê? Porque a população eles estão vivendo mais, graças a Deus. A gente está vivendo mais, a longevidade tá maior. Então, assim, as empresas vão ter que, em algum momento, contratar também pessoas que são mais experientes, porque vai chegar um momento que vão ter menos pessoas jovens a serem contratadas e muitas pessoas já com acima de 50 que agregam muito valor para as empresas, né? E é esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que o Papo de Prateadas, ele traz isso. E outro ponto importante, além dessa longevidade, das empresas também perceberem, né, essa longevidade e o interesse em trazer e manter pessoas mais experientes, eu também me deparei com uma economia chamada economia prateada, por isso que a gente escolheu esse nome, que é uma economia que gera, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, é uma economia que gera mais de um trilhão de reais por ano. Então, é uma faixa etária assim, que tem dinheiro para gastar, e as empresas também estão começando a perceber que eles precisam criar produtos e serviços para essa geração, porque são pessoas que são economicamente ativas, né? Eles têm o que gastar, eles precisam, só que eles precisam empacotar esse produto, esse serviço, adequar para a faixa etária, né, dos 50 mais. Coisas que a gente ainda vê hoje, a indústria muito mais preocupada ali com o jovem, com a beleza, com o creme, com o shampoo, para manter o cabelo, né, tingido, e não valorizando, né, as coisas boas que também a terceira idade traz, né? Os 50 mais. Então, a ideia do grupo é justamente essa, é a gente ter essa troca, ter esse acolhimento, ter essa conversa, porque é inevitável, gente, e é muito gostoso. Você começa a perceber que as suas amigas também estão passando pelo mesmo momento, né? E uma ajudando a outra. E eu estou percebendo, assim, que por exemplo, nessa fase, nessa transição que eu passei, eu tive medos, mas totalmente medos normais, mas que eles não se concretizaram, né, na vida real, porque eu me recoloquei, eu estou super bem, eu agrego muito valor para as empresas, eu vejo também as empresas, os meus pares, pessoas assim, né, dessa mesma faixa etária que a minha. Então, são aqueles medinhos, né, aqueles fantasminhas que ficam assombrando, porque você acaba saindo um pouco fora, né, talvez daquela faixa ideal. Mas o que é a faixa ideal? Né? A faixa ideal não existe. A faixa ideal é o que a gente é, o que a gente é capaz de entregar, o que é capaz de você fazer.
E isso está muito relacionado não à idade, está relacionado a quem é Andréa. A minha capacidade de entregar, a minha capacidade de aprender, minha capacidade de fazer. E eu hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo entregar muito mais do que quando eu tinha 30. Muito mais, muito melhor, porque eu tenho uma bagagem de experiência muito rica, né? Então, eu trago isso para a minha vida pessoal, para minhas relações, para a empresa que eu estou. Então, assim, é um momento, esse grupo realmente é a gente poder se acolher e conversar. Então, é um projeto que começou na pandemia e que ele tá decolando, assim. Eu tenho um desafio. Quem quer participar faz o quê? Quem quer participar é só seguir a gente nas redes sociais, né? # ou @papo de prateadas. Ah, bacana. André, a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu queria te pedir 2 coisas. Um é contar pra gente em 10 segundos Forneria da Chácara. O que é isso? Então, junto a tudo isso, eu ainda tenho um lado empreendedor, sabe, gente? A Forneria da Chácara é um projeto, né, de empreendedorismo na área de food services, junto com o meu marido. Então, a gente abriu uma pizzaria, tipo boutique, focado, né, em pizzas napolitanas. A gente segue muito a linha italiana. É uma delícia. Convido a todos também a visitarem o nosso perfil, Forneria da Chácara no Instagram, e visitar a gente, é muito legal. Então, assim, é bastante Faz eventos para empresas. Fazemos eventos para empresas, para eventos sociais, né? A gente está ali na região do Alto da Boa Vista, uma região bem gostosa. Em São Paulo. Em São Paulo, super tranquila a região. Então, assim, a minha vida é bem agitada, gente. Eu tô no mundo corporativo, eu tenho essa linha empreendedora também, junto com o meu marido, que é o Ricardo, com a Forneria da Chácara. Tenho o Papo de Prateadas também, né, para ter esse grupo de trocas com as minhas amigas. Então, assim, eu sou super ativa, adoro tá fazendo todas essas coisas. Vem no podcast. Estamos aqui prestigiando a Rô também, que é uma pessoa que eu amo, que eu adoro, que eu, assim, tenho muito orgulho do trabalho que ela tá fazendo. Obrigada. Adoro. Então, é sobre isso, assim, bora fazer as coisas acontecer, né? E a última coisa que eu queria te perguntar, André, para finalizar, como é que é o seu momento pausa na programação? Nossa, eu preciso. Não tem nesse momento, então? Não, eu tenho, assim, é algo que eu preciso mesmo, que eu faço, tá. Assim, o meu momento pausa é o esporte, né? Então, assim, esporte é algo que eu pratico, se possível, todos os dias, né? Então, eu faço corrida, faço spinning, faço power yoga, faço meditação. Então, assim, o meu momento pausa é quando eu tô comigo ali fazendo minha atividade física, meditando, sabe? Me dando um tempo. Eu preciso disso. Sem esse esporte, sem esses momentos, as coisas vão me estressando, sabe? Eu posso rodar a rotina mais louca sem problemas, mas eu preciso, assim, de uma meia hora, uns 40 minutos por dia para poder me exercitar, para eu poder meditar, porque senão dá ruim. André, obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente, eu amei. Eu poderia ficar aqui falando horas com você, porque a gente tem muita história, né, que a gente podia compartilhar, mas eu quero te agradecer por hoje. E dizer que eu honro a sua história por aquilo que você representa e que você é muito importante na minha vida. Ai, que lindo! Adorei! Muito obrigada pelo convite. Conte comigo para tudo, assim, o que você precisar. É isso aí. Junto. Antes da gente começar a chorar, obrigada, gente. Tchau, tchau. Segue a gente no Insta, no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. A que ponto nós chegamos? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.